Brasil venceu por 3-0 no Maracanã. O Brasil me empolgou. O Brasil empolgou os torcedores. O Brasil empolgou quem gosta de futebol. O Ancelotti. Sabe o que o Ancelotti fez a mais do que os outros? Teve coragem, botou o time ofensivo, botou a molecada pra jogar, não ficou preso a nome. Provavelmente a seleção brasileira no Brasil antes da Copa. Legal, então dá a volta olímpica, tira a foto com todo Não é que o Maracanã Atenção, hein? O Brasil acaba de conquistar mais um campeonato mundial. O Brasil é campeão da Copa do Mundo. Primeira vez no Maracanã, a gente pelo que faz está festa. acontecendo no Maracanã agora. Volta olímpica, foto. Não é volta olímpica, Me poupa a seleção brasileira. Fez um joguinho mais ou menos, parece que é campeão do mundo. Vamos devagar. Mas uma coisa é certa, minha gente, estamos atrás e bem atrás da Argentina, nós estamos muito atrás. E você pode tirar o Messi daí. O Messi não vai à Copa. Legal. A Argentina vai ter, do meio para frente, Paredes, Depou, Almada. Mas aí realmente é difícil avaliar, porque o lateral é aquele jogador que quando for pegar uma grande seleção vai ter uma função... Se tivesse que marcar o Lisé, Doué, Barcola é outro mundo, por exemplo. Exatamente, né? Então assim, tem muito Yamal, o Mbappé se cair pelo lado, então é preciso pensar nisso. O Wesley não estaria tão valente com o Mbappé perto. Exatamente, então assim, Salve, salve, galera! Vambora com mais um vídeo, dessa vez falando sobre a seleção brasileira. Venceu o Chile por 3-0 e você é o tipo de torcedor que exalta a vitória da seleção por 3-0 e consegue tirar algo de bom nesse jogo e alguns jogadores que aproveitaram suas chances nesse jogo diante do Chile, ou você é do tipo de torcedor também que, mesmo o Chile sendo a pior seleção da América do Sul, acaba desmerecendo a vitória da seleção, né? Qual o tipo de torcedor e qual o tipo de análise você faz sobre esse jogo, né? Para mim, acho que o Luiz Henrique cavou uma vaga gigantesca aí dos próximos amistosos da seleção, né? Mais pra frente aí. Paquetá volta a fazer gol, né? Volta a jogar pela seleção depois de longo tempo aí, caso de negócio de aposta. Os laterais foram muito bem. E acho que o destaque, sim, em pouco tempo jogado, se chama Luiz Henrique, né? Um jogo no Maracanã, o último jogo da seleção jogando em casa. No próximo jogo é fora de casa, contra a Bolívia. Mas é aquilo. A gente consegue tirar algo de bom nesse jogo? Obviamente que consegue, né? Então vamos embora com mais um debate. Dê seu like, dê seu comentário também. Aquela opção de hypear o vídeo, dá aquela moral, hype o vídeo aí. E vamos embora, galera, com mais um vídeo aí. Mas enfim, foi bem. Os jogadores... Ninguém teve um grande destaque, também ninguém decepcionou. Me surpreendeu o Douglas Santos, uma partida muito boa, muito segura. O Chile não atacou, mas ele fez uma saída a 3, até para muitos momentos o Brasil Participou atacar no 3-2-5, participou. Quando saiu muito bem lembrado do Tainá. E o Luiz Henrique entrou muito bem na partida, Paquetá bem na primeira bola para fazer o gol, e era fundamental, claro, que animicamente ele chegar lá. Então, um jogo normal, assim, pela fragilidade abissal do Chile e aquilo que se esperava do Brasil. De novo, não é para se empolgar, tipo, quando estreou o Fernando Diniz e parecia o Brasil de 70 treinado por Guardiola, mas também nem para desanimar, mesmo se tivesse sido 1-0. Eu diria que é normal, pelo momento, pelo estágio da seleção brasileira e que vem El Hálito pela frente. A gente tá mostrando aqui, né, os gols da seleção brasileira. Esse, por exemplo, o primeiro. Ricardinho, é o famoso... Não quero desmerecer, tá? Nem diminuir a vitória da seleção brasileira. Mas é o famoso... Fizemos a nossa obrigação, Ricardinho? Fez mais nada que a sua obrigação, a seleção brasileira. Help me, I help you. Chile é o último colocado das eliminatórias. Tem 10 pontos em 17 jogos. 2 vitórias, 4 empates, 11 derrotas. Um time que sofreu 27 gols. O Brasil empurrou bêbado na ladeira, não fez mais que a obrigação. Não gostei. Um lance ou outro achei legal. Não, achei que foi um jogo, sabe? É óbvio que a superioridade do Brasil era muito clara. O Mauro tem razão. Você pegar essa escalação da seleção chilena, vários jogadores com 17 não, sub-23, a seleção que não impôs nada à seleção brasileira, legal, a vitória, despedida no jogo oficial, vai para a Copa do Mundo, mas o Brasil empurrou bêbado na ladeira, mas aquele bêbado que tomou todas na noite, você só fez assim, ele foi embora, o Brasil não fez mais nada que a obrigação dele, podia ter feito 5, 6, 7, 8, 9, 10-0, que ia ser a mesma avaliação.
Legal, ganhou, alguns jogadores entraram bem, outros não fizeram absolutamente nada no jogo, porque o Chile não atacou, e mesmo assim o goleiro do Brasil quase entregou um gol ainda no primeiro tempo, numa saída que ele foi passear no Mas shopping. ele fez uma bela Então, quer defesa dizer, também, uma né? coisa pra você, legal, ganhou, mas a seleção não me convenceu. Menino, eu vou dar uma falada com a galera pra cancelar a limonada. O que aconteceu? A impressão que- Foi uma limonada que não botou Não. nenhum adoçantezinho. Você sabe, menino. agora eu tô vendo ali, eu tô tirando Rapaz. foto. Parece que o Brasil foi campeão do mundo hoje. Jogadores, nesse momento, no gramado do Maracanã, Que tiram você uma espera? foto Ah, do elenco tirando- inteiro. que você como espera? se o Brasil fosse campeão do mundo. Que você Gente, espera? o Brasil ganhou do último colocado das eliminatórias Mas- sul-americanas pra Copa do Mundo. Mas foi um jogo no Maracanã. Tá legal, beleza. Despedida provavelmente É, da seleção precisa- brasileira no Brasil antes tá. da Copa. Legal, então dá a volta olímpica, tira a foto com todo Não, elenco. que o Maracanã é Atenção, zica. hein? O Brasil acaba de conquistar mais um campeonato mundial. O Brasil é campeão da Copa E a do primeira Mundo. da vez no FIFA, Maracanã a gente pelo que faz tá festa. acontecendo no Maracanã agora. Volta olímpica, foto. Não é volta Ah, olímpica, me poupa a seleção Companheiro, brasileira. Fez um joguinho mais ou menos, parece que é campeão do mundo. Vamos devagar que tem muita coisa pra acertar nessa seleção brasileira aí. Ô, Vitor Sérgio, você tá botando. Você tá aí nessa coisa de alimentação saudável e tal. Rola um adoçantezinho, uma sucrinha ou, sei lá, café, essas coisas também é tudo muito amargo. Não, deve ter. Tá Mesmo bem. na época que eu tava Ah. pouco saudável, eu já não consumia açúcar. Deve ter uns 15 anos que eu não como açúcar, assim. Não o açúcar... Açúcar. Açúcar, Botar é, o o refinado, açúcar. é botar o açúcar, perfeito. exatamente. E você tá um pouquinho mais doce ou você chupou o limão que o 12 limões que o Ricardinho chupou antes de começar o programa? Não, o Ô, engraçado é que Vitor Sérgio? meu filho pega limão assim. Sim, Ultra Fibra chegou na... O 12 limões que o Ricardinho chupou antes de começar o programa. Não, o ô, engraçado é que Vitor Sérgio? meu filho pega limão assim e come e adora. É, acho que o Ricardinho também. É, Aprendeu Só com ele. cebola. é. Cebola? É por isso. Cebola, adoro cebola. A pessoa que chupa, chupa a cebola? Come, né? Tu morde uma cebola in natura? Tipo Não tem maçã. problema nenhum. Isso. Só tira Deus, a Willy. casca Quando e a come. mulher tá de folga no, Que no coisa de hemisfério maluco. norte. Faz tempo que eu não faço isso, mas hoje não teve limão, não teve nada, não. Cara, eu tô impressionado com a festa no Maracanã. Pô, eu tô achando que o Brasil é campeão do mundo, cara, e não me avisaram. E aí, ô Vitor Sérgio? É pra ter um pouquinho de fé? Dá pra ter um pouquinho de É, coração? Não dá? eu costumo dizer Arrebentar? que Boa noite. qualquer jogo, boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite à nossa liderança aqui de Nossa Tainá doce Espinosa. Tainá. Como que aos amigos e a Tainá. É, exato. Tainá, não é amiga. A nossa Aos doce amigos e Tainá. a liderança de A Tainá. empolgada, Tainá. É. Não tá. É que Também você não. tá muito assim. É você que tá magro. Ó, você tá parecendo jornalista esportivo. É, Não, então, eu sempre digo que mesmo empurrando o bêbado de ladeira, dá pra você fazer avaliações, né? E acho que avaliações ali tem de os primeiros 25 minutos bem amarrados e depois o Brasil conseguindo se soltar um pouco mais. E no segundo tempo, acho que a gente tem uma certeza. O Chile é horroroso mesmo. Não, isso aí a gente já tinha antes do do jogo. segundo tempo. Antes do jogo até. Antes das do eliminatórias. jogo. Agora, o segundo tempo, a gente tem a certeza. Sabe o Luiz Henrique? Sei. Pô, O Luiz Henrique, ele tá vindo assim, aquela estrada uma amarrada, estrada aquele longa. trânsito amarrado. Tá. Ele São já Petersburgo, chegou, Rio. pá, Verdade. acendeu o farol, ligou a seta, botou Nem no sabe. Todo canto e mundo saindo falou: da frente. sai da frente que eu vou passar. O Luiz Henrique já piscou o farol, deu seta e passou. Falou assim: Acho que quem nem tá seta ele deu. no lugar de quem eu não sei, mas eu tô dando seta pra passar. E quem ficar na frente vai ser atropelado. Acho que é o que a gente tira desse jogo aí. Luiz Henrique garantiu seu lugarzinho. Não sei se garantiu ou não Aqui e tá tudo, bem, tá mas bem. eu falei Desde sobre o ano isso passado. na primeira convocação, que achava que a ausência do Luiz Henrique era pouco entendível. Depois o Rodrigo Caetano deu uma explicação que me fez todo sentido. Quando teve a última convocação, o Zenit tinha jogado 3 vezes, 2 amistosos e um jogo oficial. E o Luiz Henrique tinha jogado um amistoso e, sei lá, 30 minutos do jogo oficial. E aí não chamou. Achei até que fazia sentido. Mas vinha falando desde o início, desde o lado de placa, que tinha que chamar o Luiz Henrique. O Dorival só não caiu antes por causa do Luiz Henrique. Isso precisa ser dito. Contra o Chile, inclusive. Isso precisa ser dito. Partidaço Contra o Chile, do Chile, inclusive. inclusive. Vai lembrar, Fundamental. o Brasil ia perder pra esse Chile, ia empatar fosse com o esse Luiz Henrique. Chile aí. Não era esse, não. Era um pior que esse. Não, Ele não garante. era não. Acho Era que não, acho que era Não, melhor. ainda tinha aqueles caras lá de 1912 que Então, o jogavam no Brasil Chile. ia perder, ia empatar com esse Chile se não fosse o Luiz Henrique. Então, assim, o Luiz Henrique tinha que ser chamado, porque o Dorival só não caiu antes por causa do Luiz Henrique.
E hoje ele mostrou, ó, farol alto, piscou o farol, deu seta e falou, eu vou passar. Se ficar na frente vai ser atropelado. Aconteceu uma situação engraçada comigo essa noite assistindo o jogo da seleção brasileira. Começou a partida. Primeiro tempo. O Brasil venceu o primeiro tempo por 1-0, gol do Estevão, que, aliás, era uma ponta de esperança no primeiro tempo da seleção brasileira. Mas aí, multitelas, né? Sempre conectado. Eu estava acompanhando o jogo da seleção brasileira, mas eu estava de olho no jogo da Argentina, a despedida do Messi em partidas oficiais lá em território argentino contra a Venezuela, e o jogo do Uruguai contra o Peru. Esses dois jogos começaram mais cedo. Então, no primeiro tempo do jogo do Brasil, nós estávamos no segundo tempo dos jogos de Argentina e Uruguai. E nesse momento eu fiquei em depressão. Eu olhei e falei, misericórdia. Como a gente está longe da seleção da Argentina é covardia. O que a gente está longe. Esse time da Argentina, que jogou hoje contra a Venezuela, com o Messi rodeado por Paredes, Depou, Mastantuono, Almada, fora os caras que estavam no banco, Lautaro Martínez, Julián Álvares, a gente está bem longe deles. E aí o Uruguai veio com o meio-campo, com Betancur, Valverde e Arrascaeta. Ataque do Uruguai é mais ou menos, a defesa boazinha, mas o meio-campo do Uruguai é covardia. E viu a Arrasca fazer um grande jogo lá, fez gol. O Varela, 2 assistências, mandou muito bem. Aí eu olhei as duas seleções e falei, pô, os caras estão jogando mais bola do que a gente. O Brasil venceu, não foi um primeiro tempo empolgante, não. Volta para o segundo tempo, a coisa começou meio amarrada de novo, meio devagar, meio trupicando, e aí, de repente, tudo mudou. Da depressão veio a euforia. Quando eu vi Luiz Henrique, Paquetá, entrando em campo, aí vem Caio Jorge, aí eu falei, opa! E o jogo mudou. Principalmente por causa de Luiz Henrique. É um jogador que, sinceramente, eu não entendo até agora como está jogando na Rússia, no Zenit. Era jogador para estar em grande time da Europa, jogador de ponta do futebol europeu, fez história no Botafogo no ano passado, revelado pelo Fluminense, grande jogador. Ele entrou e mudou o jogo. Incendiou o jogo. Era o Brasil que a gente sempre gostou, de drible, de ousadia, de futebol para cima. O Luiz Henrique trouxe isso. E entrou o Paquetá. Muito bem no jogo. E o Paquetá, ele tem uma situação que para nós é muito importante, minha gente. Nós não temos meias de criação. Quem que a gente tem? São pouquíssimos, cara. O Ganso já está, né, em fim de carreira. O Arrascaeta é uruguaio. O Alan Patrick é um bom jogador. O Matheus Pereira é bom jogador. O Rafael Veiga está mal há muito tempo. Não temos meios. E o Paquetá é um desses poucos meias que nós temos. E ele pode ajudar muito a seleção brasileira. Porque ele tem criatividade, ele é capaz de produzir jogadas. E é um cara que agora vai poder jogar o que ele sabe, né? Porque ele se livrou daquele peso nas costas de acusação, de envolvimento com apostas, forçar cartão. O cara viveu 2 anos no inferno. E agora ele está solto, está livre. Então, a presença do Luiz Henrique e do Paquetá, especialmente, acabaram com a minha depressão olhando a seleção brasileira. Há uma esperança, uma linha no trabalho do Carleto. Para nós, Carlinhos, o Ancelotti, isso, que está curtindo, está gostando do Brasil. Ele está indo, está fazendo o trabalho dele. Aos pouquinhos ele está encontrando uma forma,
um jeitinho. Vamos ver como o Brasil chegará à Copa do Mundo. Mas uma coisa é certa, minha gente, estamos atrás e bem atrás da Argentina. Nós estamos muito atrás. E você pode tirar o Messi daí. Ah, o Messi não vai à Copa. Legal. A Argentina vai ter, do meio para frente, Paredes, Depou, Almada, Mastantuono, pode ser o Nico Paz, que está brilhando no Como, vai voltar para o Real Madrid. Aí tem Lautaro Martínez, aí tem Julián Álvares. Olha o time que os caras têm. Então a Argentina, nesse momento, está bem à frente da gente. E eles têm vários meias, coisas que nós não temos. E é por isso que nós precisamos valorizar. É só ter um treinador um pouquinho mais corajoso na seleção brasileira, que coloque 4 atacantes sem medo jogando em casa, que coloque para jogar aqueles que estão no melhor momento, aqueles que estão brilhando, mesmo sendo jovem, mesmo sem experiência, que o Brasil joga futebol. Brasil 3-0. Ah, o Ancelotti. Sabe o que o Ancelotti fez a mais do que os outros? Teve coragem, botou o time ofensivo, botou a molecada para jogar, não ficou preso a nome. E o Brasil venceu por 3-0 no Maracanã. O Brasil me empolgou. O Brasil empolgou os torcedores. O Brasil empolgou quem gosta de futebol. Tomara que esse seja só o começo de uma geração vitoriosa, corajosa, ofensiva e onde joguem os melhores, não quem tem mais nome. Simples assim. Eles foram muito bem no primeiro tempo. Acho que essa movimentação que o Marra cita quando ele fala, vai olhar o mapa de movimentação e você vê talvez o Estevão em alguns momentos aparecendo mais como centroavante, o Rafinha mais como centroavante. Eu gosto porque isso acho que dificulta um pouco a marcação de um time que veio só para marcar. Isso. Quanto vocês acham que esse jeito do Brasil jogar contra o Chile é replicável contra, se não com as maiores, mas com as seleções das 2 primeiras prateleiras do futebol mundial? Eu acho que se o Brasil estiver bem encaixado com essa ideia de jogo e principalmente com alguns jogadores em boa fase, é a maneira ideal de jogar. Porque eu não imagino o Ancelotti desenvolvendo um jogo muito rebuscado, porque nem a cara dele até a Copa do Mundo pelo pequeno período. Então, qual seria o jeito ideal do Brasil enfrentar a Copa do Mundo, as grandes seleções na Copa do Mundo? Ter capacidade de marcação alta com muita pressão, um jogo agudo interessante e capacidade de baixar as linhas quando é necessário. E no Real Madrid ele fazia isso. O Real Madrid cansou de jogar em contra-ataque, deixando o Vini Júnior mais adiantado, etc. Na hora que o Brasil tiver a vantagem, eu perceber que o adversário está atacando muito o Brasil, pegar uma Espanha, por exemplo. Né? Vamos supor que o Brasil pressiona a saída de bola, em algum momento a Espanha consegue fazer a transição. Se você tiver jogadores de contra-ataque de qualidade, e o Brasil tem exatamente esses jogadores como seus melhores jogadores para a resolução de jogos, eu acho que é exatamente essa a melhor maneira de jogar. E digo mais, se na Copa do Mundo o Brasil tiver algum centroavante em boa fase, agora não, mas vamos supor que o Pedro justifique a contratação. Eu uso o João Pedro atrás do centroavante, como uma dobra de jogador ali. Então, assim, eu acho que a ideia inicial do Ancelotti é bem diferente. A ideia inicial do Ancelotti, e eu acho que ele só vai poder desenvolver isso de fato no período pré-Copa do Mundo, quando ele tiver com jogadores, que até ali a gente só vai ver muitos testes e alguma coisa para desenvolver isso um pouco, não de fato. Eu acho que a inicial é a mais possível de ser aplicada e com a cara do Ancelotti a mais adaptável ao que os jogadores do Brasil de mais qualidade oferecem, pensando no curto período que ele tem para preparar a seleção até a Copa do Mundo. Eu só acho que, assim, a gente já ouviu o Ancelotti falar, a gente já viu as escalações que ele colocou nas 2 primeiras datas FIFA. O Equador foi bem diferente. Né? Bem diferente. Fora de casa, vai ser diferente contra a Bolívia. Ele já afirmou que vai ser diferente. Isso, né? Então ele já afirmou que vai ser diferente. Então eu acho que não necessariamente ele vai jogar com... Eu estou simplificando, tá? Mas com um quarteto ofensivo contra as grandes seleções na Copa do Mundo. Dependendo da seleção, dependendo da força ofensiva do rival, eu acho que ele pode encorpar o meio-campo, ele pode tirar um desses caras de frente, o Martinelli ou o Estevão. Lembrando que ele vai ter o Vinícius ainda, né? Então, assim, eu acho que ele pode fazer uma formação diferente, porque o Ancelotti é assim, ele é um cara que muda de escalação de acordo com o adversário. Então, acho que ele pode fazer isso, mas também acho que se for para jogar com um quarteto ofensivo, tem que ser com uma formação desse tipo.
porque ele precisará justamente dessa intensidade absurda que os caras mostraram no primeiro Só um detalhe, tempo. Jean. Eu acho que se você tem um Paquetá em boa fase, por exemplo, você tira o jogador do centro da linha de 3, tudo bem. você mantém a mesma pressão, você tem mais força de recomposição de marcação Com capacidade de chegada. e a mesma ideia de jogo com algumas características diferentes. É que eu acho que muda. Eu acho que assim. Só pode ir 11 também nisso. Então, mas se você tira um dos 4, né, Marra, e coloca o Paquetá, eu acho que Mas muda. ainda não colocando um centroavante. Ainda não colocando Sim, centroavante. tirando o jogador Mas eu do acho que linha de muda. três, Que aí talvez ele possa pensar na seleção mais num 4-3-3 do que num 4-2-3. O que me chamou a atenção o primeiro comentário do Jean é que ele citou um miolinho do jogo em que era o velho Brasil e me pareceu até talvez por um cansaço dos titulares, por justamente... E quando isso metade do segundo tempo. E quando isso acontece, de fato é um problema. Teve uma jogada que a gente tava vendo junto, né, Marra? Que é aquela que o Tapia pega sozinho na direita. Sim. Absolutamente sozinho, não era um contra-ataque, não era nada. Mas era... E aí quando ele faz as substituições, que aí entra todo mundo com gás, volta a ser o que era contra um adversário mais cansado do que, obviamente, no primeiro ali tempo. Até é perto de uns 15 do segundo tempo, né, Felipe? 15, 20. 15, 20. Ele pega a bola pela intermediária ofensiva pelo lado direito, não tanto na beirada do campo, senão seria setorizado. Você falou, o lateral tem que apertar. Não, ali era um problema entre lateral e volante. Sim. E ele acha um espaço para bater, o Alisson faz a defesa tranquilo e tal. Sim, sim. Mas era um momento em que, assim, parece que os caras estão desligando. Parece que tem uma baixa de concentração, talvez uma baixa física. Só que aí tem um técnico, né? E ele troca imediatamente. Ele percebeu e troca imediatamente e recupera. A seleção brasileira recupera ali. Vai lá, que depois eu vou só ao Maracanã com o Pedro Ivo, que está chegando. Quer ir Posso ir? Vamos lá. Então vamos lá. E para chamar o Pedro Ivo, já aciono também a galera do chat que está vendo pelo YouTube. Já quase 2.000 pessoas assistindo. Curtam o Linha de Passe estreando. O que você gostou, o que te chamou a atenção. Boa noite para você, Pedrão. Tudo bem, Felipe? Um abração pra você, um abraço a todo mundo aí na bancada, o Fundo Esporte, a galera do YouTube chegando com a gente, que bacana, e assim será daqui pra frente, fiquem conosco. Felipe, aqui no Maracanã me chamou muito a atenção o segundo tempo, chamou muita atenção o Estevão no primeiro tempo, a ideia de um Brasil querendo jogar de forma coordenada em alguns momentos do primeiro tempo, uma certa paciência, uma pressão que não aconteceu no início, recua, depois atrai ali para tentar achar o espaço no lance do gol. O Brasil me parecia saber o que estava fazendo dentro de campo. Isso é muito interessante, com as movimentações de apenas 2 dias de treinamento é pouco, mas deu para ver uma coisa ou outra. O segundo tempo, Luiz Henrique, você já deve ter falado bastante, mas me chama a atenção que a gente conversando muito aqui no ambiente de seleção brasileira essa semana, a turma queria muito um resultado para carimbar a sensação positiva que eles vinham tendo do ambiente dos últimos dias. Era um ambiente, é bom lembrar, muito carregado pós-Copa América, toda a data FIFA de 2024, o segundo semestre era uma pressão, se não ganhar, Dorival cai, se ganhar, ganha sobrevida. A data FIFA, né, de março, muita pressão, tanto que é derrotado, é goleado pela Argentina, Dorival cai. A data FIFA de junho, muito naquela coisa mais estranha igual Guayaquil, atípica, depois o fato novo Ancelotti, e agora querendo se ver uma cara de time, querendo se ver algo de trabalho, querendo se ver principalmente uma cara de grupo. O balanço de 3 dias de trabalho em Teresópolis, que a gente ouvia, era de algo muito positivo, que eles queriam confirmar isso em campo. Se debatia, que não seja uma vitória magra, que não seja um jogo sofrido, que não seja algo amarrado para a torcida. Então acho que foi isso que ficou daqui. Um clima frio no Maracanã. A própria Ivete tentou levantar ali antes do jogo, mas não era o público dela, então uma galera sentada ali para o show da Ivete. O primeiro tempo que demorou ali até os 37 minutos para o gol sair. Um público absolutamente diferente do público de Maracanã, de Flamengo, de Fluminense, futebol carioca, de grandes jogos. Mas eu acho que o recado interno foi muito interessante. Essa seleção queria sair daqui com essa vitória para falar, olha, mais que o caminho certo dos treinamentos e do ambiente, o resultado também apareceu. Construímos um bom resultado para não ficar só naquela coisa do bom ambiente do Ancelotti. Acho que isso me chamou a atenção no pacote da semana até aqui, Felipe. Pedro continua conosco, só chamar e a gente vai jogando também para você que está aqui no nosso monitor. Eu acho que já dá para começar a falar de algumas individualidades. E aí eu jogo para você, não um jogador, a opção da escolha, Jean. Quem você no jogo, se não o melhor jogador, mas alguém que te chamou a atenção para a gente abrir o debate
entre os atletas? Tá, eu queria, até vou juntar, vou aproveitar a sua pergunta então para juntar com o que eu queria falar quando você perguntou sobre jogar contra as seleções maiores e mais difíceis e tal. Eu acho que os laterais foram bem hoje. Os laterais participaram mais do jogo. A gente não estava acostumado a ver isso. Agora, nesse caso especificamente, embora eu até tenha começado elogiando a atuação da seleção e dizendo que a seleção já jogou mal contra muita seleção fraca, eu acho que no caso dos laterais, evidentemente, facilita muito você pegar uma seleção tão fraca, uma seleção que não ataca. Então, assim, eu tô vendo muito elogio ao Douglas, ao Wesley e tal, e acho que de fato eles mereceram elogios porque participaram muito das jogadas ofensivas, do apoio, mas aí realmente é difícil avaliar, porque o lateral é aquele jogador que quando for pegar uma grande seleção vai ter uma função... Se tivesse que marcar o Lisé, Doué, Barcola é outro mundo, por exemplo. Exatamente, né? Então, assim, tem muito Yamal, o Mbappé se cair pelo lado, então é preciso pensar nisso. O Wesley não estaria tão valente com o Mbappé perto. Exatamente. Então, assim, eu queria só juntar as duas perguntas e dizer isso. Quer dizer, eu até elogio, como muita gente eu vi elogiando as atuações dos laterais hoje. Porém, é muito mais fácil ser lateral contra o Chile no Maracanã do que contra grandes seleções na Copa do Mundo, né? Sim, mas aí eu vou pegar o gancho do Jean para jogar para vocês. A gente vem falando de lateral com problema há muito tempo. Começa a ter um esboço de gente que pode ser replicado consistentemente ou ainda não? Ainda é uma disputa que está... uma trocação entre os personagens? Não tenho certeza se... Bom, eu acho que o Wesley está crescendo, né? Garantiu vaga, é isso? Eu acho que ninguém garantiu vaga, eu acho que o Wesley está crescendo, eu acho que a partida do Douglas foi bastante correta, e ele possivelmente vai ser chamado outras vezes. Mas, Felipe, se você observar, talvez em todas as... Mas você não vai ter dúvida de quem vai ser... Assim, esses caras vão estar na Copa. Na lateral, a candidatura não foi tão bem lançada assim. Para mim, o grande candidato a lateral é o Militão, que tem outra característica, o Wesley como talvez alternativa. E aí o Wanderson dança, então, ou o Wesley, assim, depende. Porque sim, a gente não pode esquecer que o Militão vai ser convocado. Apoia mais ou que apoia menos. O Militão é um cara que ele quer, que o Ancelotti quer ter no time e ele conhece bem, sabe que ele pode fazer o que o Douglas Santos estaria pronto a fazer hoje, que é guardar a posição pelo lado esquerdo para dar liberdade para o Wesley. Sim. Mas ele não teve que guardar a posição. E até eu acho que ele teve uma iniciativa, ou proatividade, ou recado do banco, tipo, amigão, não tem nada para você fazer atrás. Se manda. Você vai ser mais um no campo de ataque. E ele foi. Hoje e ele foi bem participativo. Mas a gente sabe que ele tem capacidade para fechar pelo lado. Hoje, né, Marra, um lateral como o Militão não faria sentido nenhum. Um lateral como o Danilo não faria sentido nenhum. Ou como a proposta inicial do Douglas, que poderia ser um zagueiro / lateral. Não precisa ser zagueiro, se manda. Então é aquilo, né? Um jogo que no primeiro tempo foi um jogo amarrado, a seleção chegou a finalizar... No contexto geral, né? Finalizou mais de 20 vezes aí, na casa dos 22 vezes, mas no primeiro tempo a seleção chegou a finalizar, acho que foi 13 finalizações nessa faixa. 9 ou 13, agora eu tô em dúvida. Foram 13 finalizações, porém, um time que foi pouco efetivo, né? A seleção brasileira foi pouco efetivo nesse primeiro tempo, que finalizou bem, 13 finalizações, porém as estatísticas do jogo aí não ajudaram tanto, né? O jogo meio amarrado, teve o gol do Estevão aí, que obviamente jogando no Maracanã é sempre bom, é um jogador para ganhar destaque, né, nessa situação, e o Chile, como sendo a pior seleção, foi pouco ameaçou, né? O Alisson fez uma excelente defesa, ele quase entregou a paçoca, mas fez uma excelente defesa. E se a gente for olhar aqui a posse de bola, sabemos que o Chile não ia ameaçar. Foi um jogo muito picotado, né? No primeiro tempo teve 52%, de acordo com o Opta, né? Uma casa de análise aí, teve 52 minutos de bola rolando, quase 53, e apenas 24 minutos de bola rolando. Então, se a gente for olhar por estatística aí, menos da metade do primeiro tempo foi de bola rolando, né? Então o jogo foi um jogo muito picotado. E no segundo tempo aí,
começou o segundo tempo da mesma maneira. E após as substituições, né, que o Carleto começou a perceber que a seleção estava caindo de rendimento um pouquinho, começou a mudar algumas peças. E quando o Luiz Henrique entrou, aí o jogo mudou de figura, né? Aquela alta intensidade que o Luiz Henrique coloca nas suas jogadas, a seleção... O jogo foi mais empolgante, podemos dizer assim, de assistir, né? Os 2 gols foi jogada dele. O primeiro gol, uma excelente jogada, ele cruzou pro Paquetá, e o Paquetá só empurrou de cabeça, né? Cabeceou já praticamente em cima da linha. E o segundo gol aí, após uma saída errada do goleiro, ele domina, tabela, ele iria tabelar com o Paquetá, mas o Paquetá faz um corta-luz. Bruno Guimarães domina, devolve ao Luiz Henrique e aquela tiradinha do zagueiro, meu Deus, aquela cavadinha para tirar do zagueiro, meu Deus. E ele finaliza, o goleiro consegue resvalar na bola, né? A bola bate no travessão e o Bruno Guimarães estava lá em cima da linha para poder conferir, né? Sabemos que o Luiz Henrique, nos últimos amistosos aí, até contra o Chile, né? Alguns meses atrás, que foi ano passado, se não me engano, né? Ele foi o destaque da seleção, depois teve a situação de... Teve até um boato sobre a situação de caso de aposta, Luiz Henrique, questão de namorado, ele acabou... É o que estão falando, ele acabou metendo o pé para a Rússia, mas o Luiz Henrique nessa seleção é primordial, né? E o Paquetá cria do Ninho e volta a jogar pela seleção, né? Depois de longo tempo, acho que quase 2 anos aí, né? Afastado, faz o seu golzinho. E o Paquetá, sim, eu concordo com o João Guilherme, ele é um cara que dá, dinamismo ao meio de campo do Brasil, uma coisa que poucos jogadores da seleção dá, né? Então acho que o Paquetá é muito bom, a volta dele, e é aquilo. Paquetá na seleção sempre bom de volta. É sempre bom assistir o cara jogar, né? Joga muito. Vinícius Júnior volta possivelmente amistoso, Neymar, tem a situação do Neymar ainda, vai ou não vai? E é complicado, não é mais importante que a seleção ganhou, fez um bom papel, agora esperar o próximo jogo aí na terça-feira, o que a seleção brasileira vai aprontar, né? Então, é isso aí, dê sua opinião, dê seu like aí e tamo junto. Acho que, obviamente, não foi um jogo para se empolgar, 3-0 na pior seleção das eliminatórias, mas é um jogo, sim, para a gente observar algumas peças que possam, assim, estar na próxima convocação, que deve ser amistosos o ano que vem, né? Antes, ali, pré-copa, podemos dizer assim, né? Então, é isso aí, tamo junto e é nóis, galera.